Vamos então resolver o conjunto de exercícios F31 sobre problemas de equações lineares. Este conjunto de exercícios tem 8 perguntas. Vamos começar aqui pela nossa primeira. As medidas dos comprimentos dos lados de um triângulo estão expressas por 3 números naturais consecutivos. Sabendo que a medida do perímetro do triângulo é igual a 12 cm, determina as suas dimensões. Pois bem, o conjunto dos números naturais é o conjunto constituído pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 por aí adiante. Portanto, se as medidas dos comprimentos dos lados de um triângulo são expressas por 3 números naturais consecutivos, o primeiro lado de medida é n, o segundo de medida é n mais 1 e o terceiro n mais 2, nós sabemos que o perímetro vai ser igual à soma dos comprimentos, isto é, n mais n mais 1 mais n mais 2. Fica então n mais n dá 3n, 1 mais 2 dá 3. Portanto, este perímetro tem que ser igual a 12 cm. 12 é igual a 3n mais 3, resolvendo em ordem n, obtemos n é igual a 3 cm. Se n é igual a 3 cm, a medida do lado AB será n, ou seja, 3 cm. A medida do lado BC será n mais 1, ou seja, 3 mais 1, 4 cm. E a medida do lado AC será n mais 2, ou seja, 3 mais 2, 5 cm. Podemos visualizar aqui, em termos de GeoGebra, a questão do perímetro, do triângulo de medida 3, 4, 5. Portanto, a medida do perímetro será igual a 3 mais 4 mais 5, ou seja, 12 unidades de comprimento, que é exatamente o valor dado no enunciado. Em termos dinâmicos, podemos ver no GeoGebra, podemos começar por saber como é que se traça o triângulo. Consistente neste ponto, raio igual a metade do primeiro lado, traçamos a primeira circunferência. Nos extremos, traçamos duas circunferências com raio igual aos outros dois lados, 3 e 4. Obtemos o terceiro ponto, de onde temos o triângulo. No nosso caso, verificamos que com este seletor, onde faz variar o valor de n, nós podemos obter vários triângulos. Verificamos que para n igual a 3, o nosso perímetro é exatamente igual a 12, ou seja, é o nosso triângulo. Cá está, para n igual a 3, temos lados 3, 4, 5, perímetro igual a 12. Se for n igual a 4, já vamos ter 4, 5, 6, ou seja, perímetro igual a 15. Portanto, vai aumentando o perímetro, não nos interessa, interessa o valor do perímetro igual a 12. Que é exatamente quando o n é igual a 3. Vamos ao segundo problema. Na figura seguinte estão representados um quadrado e um retângulo. As medidas em centímetros dos lados do quadrado e do comprimento do retângulo estão expressas em função de x. Portanto, aqui temos um quadrado de lado igual a 2x e aqui temos um retângulo de comprimento 3x e largura 3. Sabendo que as figuras têm a igual medida de perímetro, determina as suas dimensões. Portanto, nós sabemos que o perímetro de A, isto é, o perímetro do quadrado, é igual ao perímetro do retângulo. O perímetro do quadrado vai ser 4 vezes o lado. O lado tem 2x, portanto será 8x. O perímetro do retângulo será 2 vezes o comprimento, mais 2 vezes a largura. Ou seja, 2 vezes 3x mais 3, ou seja, 6x mais 6. Então, 8x tem que ser igual a 6x mais 6, que é a igualdade dos perímetros. Resolvendo em ordem x, obtemos x igual a 3. Isto é, quando x é igual a 3, o quadrado e o retângulo têm o mesmo perímetro. Se x é igual a 3, qual será o lado do quadrado? Será 2 vezes 3, ou seja, 6 cm. E o comprimento do retângulo será 3 vezes 3, ou seja, 9 cm. Ora, vamos confirmar. Qual será o perímetro de um quadrado de lado igual a 6 cm? Será 4 vezes 6, ou seja, 24 cm. E o perímetro de um retângulo de comprimento igual a 9 e largura igual a 3. Portanto, temos 9 mais 3, 12, vezes 2 dá 24. Portanto, 24 é igual a 24, está correto. Podemos visualizar aqui as dimensões do quadrado e do retângulo de modo a que tenham o mesmo perímetro, 24 unidades de comprimento, e isto acontece quando o valor de x é igual a 3. Podemos ver em termos dinâmicos, temos aqui um seletor que permite fazer variar o valor de x. Por exemplo, quando o x é igual a 3, o que é que nós verificamos? Verificamos que o perímetro do quadrado é igual a 24 unidades de comprimento e o perímetro do retângulo é igual a 24 unidades de comprimento, que é exatamente o nosso valor. Fazendo variar o valor de x, por exemplo, se for igual a 5, temos o perímetro do quadrado igual a 40 unidades de comprimento e o perímetro do retângulo igual a 36 unidades de comprimento. Portanto, já verificamos que o nosso valor é x igual a 3. Se for igual a 1, temos 8, 12.
fazendo variar o valor de x igual a 2 temos 16, 18 unidades de comprimento. Para x igual a 3 é o nosso resultado. Cá está, 24 unidades de comprimento é exatamente o perímetro do quadrado e do retângulo, quando x é igual a 3. Vamos então ao terceiro exercício, que diz o seguinte: na figura seguinte estão representados dois retângulos equivalentes, ou seja, têm a mesma medida de área. As medidas dos comprimentos dos lados dos retângulos estão expressas em função do número x, superior a 0,25. Neste caso, este retângulo tem de comprimento x mais 2 cm e de largura 2 cm, enquanto este tem de comprimento 2 cm e de largura 4x menos 1. Determina o valor de x. Portanto, são retângulos equivalentes, significa que têm a mesma área. A área do retângulo A será o comprimento, que é x mais 2 vezes a largura, e a área do retângulo B será o comprimento, que é 2 vezes a largura, que é 4x menos 1. Portanto, igualamos as duas expressões. Fica então x mais 2 vezes 2 é igual a 2 vezes 4x menos 1. Temos 2 a multiplicar em ambos os membros. Se dividirmos ambos os membros por 2, podemos anular estes dois números. Portanto, fica x mais 2 é igual a 4x menos 1. Vamos isolar a variável no primeiro membro. Fica então x menos 4x é igual a menos 1 menos 2. Ou seja, menos 3x é igual a menos 3. Multiplicando por menos 1, fica então x igual a 1. Significa então que para x igual a 1, os dois retângulos são equivalentes, isto é, as suas áreas são iguais. Cá está, temos aqui A2, A3. A2, A3 é a largura igual a 2 unidades de comprimento. A1, A2 é 3 unidades de comprimento, portanto a área será comprimento vezes largura, portanto será 3 vezes 2, dá 6 unidades de área. A área do retângulo B de comprimento B3, B4 igual a 2 unidades de comprimento e de largura igual a 3 unidades de comprimento, tem também uma área de 6 unidades de área. Portanto, as áreas são iguais, são retângulos equivalentes. Podemos então ver dinamicamente no GeoGebra. Temos então aqui um seletor que permite fazer variar o valor de x e verificamos que então para o valor de x igual a 1 as nossas áreas são exatamente iguais. Portanto, fazendo variar este valor de x, por exemplo, para x igual a 2, o que é que nós temos? Temos uma área de 8 unidades de área para o primeiro e uma área de 14 unidades de área para o segundo. Portanto, são diferentes. Vamos ampliar aqui a visão para podermos ter uma vista completa das figuras. E verificamos, por exemplo, para x igual a 5, este retângulo tem de área 14 unidades de área e este retângulo maior tem 38 unidades de área. Portanto, são áreas diferentes, não são retângulos equivalentes. Cá está o seletor, permite fazer variação do parâmetro x. Portanto, aqui trata-se de substituir o valor de x nas respectivas fórmulas e obtemos as medidas dos comprimentos dos lados. Portanto, eles têm áreas equivalentes quando x é igual a 1. Vamos então ao quarto problema. Numa quinta existem apenas avestruzes e vacas. Entre os animais contam-se 28 cabeças e 88 patas. Determina o número de avestruzes e de vacas que estão na quinta. Portanto, sabemos que uma avestruz tem 2 patas e uma cabeça. A vaca tem 4 patas e uma cabeça. Então podemos formar aqui duas equações. Definindo A como o número de avestruzes e V como o número de vacas, o número de cabeças das avestruzes será 1 vezes A. Uma cabeça vezes o número de avestruzes, ou seja, A. O número de cabeças de vacas será 1 vezes V, ou seja, V. O número de patas de avestruzes será 2 patas vezes o número de avestruzes, ou seja, 2A. O número de patas das vacas serão 4 vezes V, ou seja, 4V. Sabendo então que o número total de cabeças é igual a 28 e o número total de patas é igual a 88, podemos formar aqui duas equações. Ou seja, o número de avestruzes mais o número de vacas será igual a 28, que é o número de cabeças, não é assim? E o número de patas no total será igual a 88. Temos então duas equações com duas variáveis. Podemos resolver a primeira em ordem em A, fica então 28 menos V, e vamos substituir o A, que é igual a 28 menos V, na segunda.
Então fica 2 vezes 28 menos V mais 4V igual a 88. Propriedade distributiva, 2 vezes 28, 56, menos 2V mais 4V igual a 88, de onde menos 2V mais 4V é igual a 88 menos 56. Isolamos a variável V no primeiro membro. Ficamos então com 2V igual a 32, de onde V é igual a 16. Sabendo o valor de V, voltamos à anterior e substituímos o V por 16. Fica então 28 menos 16 é igual a 12. Ou seja, o número de vacas é igual a 16 e o número de avestruz é igual a 12. Vamos analisar os gráficos. Neste primeiro segmento de reta, a laranja representa o total das patas, isto é 88. Ela tem como suporte a reta 2A mais 4V igual a 88, que nós verificamos aqui antes, né? 2A mais 4V igual a 88. Temos no eixo do X o número de avestruzes e no eixo dos Y o número de vacas. Significa então, se não houver avestruzes, isto é, no extremo esquerdo, existem apenas 22 vacas, ou seja, 4 vezes 22 dá 88 patas. No extremo direito, significa que não existe vacas, existe apenas avestruzes, e então teríamos que ter 44 avestruzes, ou seja, 2 vezes 44 patas. É evidente que o nosso valor estará compreendido entre estes dois extremos. Vamos determinar esse valor. Estará na interseção das duas retas, neste caso dos dois segmentos de reta, neste ponto P. O segmento a vermelho representa o número total de cabeças, 28. Do mesmo modo, no extremo esquerdo existem apenas 28 vacas, ou seja, 1 vezes 28 dá 28 cabeças. E no extremo direito existem apenas avestruz, ou seja, 1 vezes 28, ou seja, 28 cabeças também. Cá está o ponto de interseção, é o ponto da abscissa x igual a 12, ou seja, avestruz igual a 12, vacas igual a 16. Vamos fazer aqui uma análise, por exemplo, para o número de avestruz igual a 22. O que é que nós temos? Temos 2 patas vezes 22 avestruzes, mais 4 patas vezes 11 vacas, teremos um total de 88. Do mesmo modo, o número total de cabeças, que é igual a 28, também está correto. Isto é, uma cabeça vezes 22 avestruzes, mais uma cabeça vezes 6 vacas, dá um total de 28 cabeças. Portanto, significa que estes segmentos de reta, em qualquer um dos pontos, representam o total de patas ou o total de cabeças. Simplesmente, a interseção dos dois segmentos de reta é que vai nos permitir determinar o valor que verificam as duas condições, isto é, que é quando o número de avestruzes é igual a 12 e o número de vacas é igual a 16. Que é exatamente no nosso ponto P. Neste ponto P vamos ter 2 patas vezes 12 avestruzes, mais 4 patas vezes 16 vacas, dá um total de 88 patas. E neste caso aqui, uma cabeça vezes 12 avestruzes, mais uma cabeça vezes 16 vacas, dá um total de 28 cabeças. Vamos então resolver o problema número 5, que diz o seguinte: sabe-se que 1 kg de peras custa mais meio euro que 1 kg de maçãs. Se a mãe da Ana gastou 11 euros em 6 kg de maçãs e 2 kg de peras, quanto custa 1 kg de maçãs? Seja então CKP o custo por quilo de peras e CKM o custo por quilo de maçãs. Segundo o enunciado, 1 kg de peras custa mais 50 cêntimos do que 1 kg de maçãs. E é possível comprar 6 kg de maçãs e 2 kg de peras por 11 euros. Temos, portanto, duas equações com duas incógnitas, CKP e CKM. Portanto, é perfeitamente possível calcular estes valores, destes parâmetros, porque temos duas equações com duas incógnitas, ou duas variáveis. Vamos então resolver. Neste caso, já temos CKP em função de CKM. Basta substituir na segunda expressão CKP por CKM mais 0,5. Então fica 6 CKM mais 2 CKM mais 50 é igual a 11. Fica então 6 CKM mais 2 CKM mais 1, que é 2 vezes 0,5, é igual a 11. Vamos isolar o CKM no primeiro membro, fica então 8 CKM igual a 10, de onde CKM igual a 10 sobre 8, ou seja, 1,25 euros. Sabendo o custo por quilo das maçãs, basta substituir ali em cima e calculamos o custo por quilo das peras. É mais 50 cêntimos, é portanto 1,75 euros. Podemos também fazer a análise gráfica destas duas equações. O segmento de reta vermelho representa a relação de preços por quilo entre peras e maçãs, isto é, qualquer um destes pontos diz que o preço por quilo de peras é igual ao preço por quilo de maçãs mais 50 cêntimos. Ora, vejamos, se o preço por quilo de maçãs, que está
na horizontal, no eixo X, e as peras na vertical, se o preço por quilo de maçãs custa 1 euro, cá está 1 euro, quanto é que custa o custo por quilo das peras? Custa 1,5 euro. Cá está, 1 mais 0,5 dá 1,5. Se o custo por quilo de maçãs for 2 euros, nós verificamos aqui que o custo por quilo de peras é 2,5 euros, é mais 50 cêntimos. O segmento de reta laranja representa a relação entre preços por quilo de peras e maçãs para que a compra de 2 kg de peras e 6 kg de maçãs seja igual a 11 euros. Por exemplo, se o preço por quilo da maçã for 50 cêntimos, fica aqui neste ponto da abscissa igual a 0,5, significa que o preço por quilo das peras é 4. Portanto, é esta vertical e agora a horizontal dá-nos 4 euros. Ora, vamos fazer as contas. 2 kg vezes 4 euros, mais 6 kg vezes 50 cêntimos, dá 8 mais 3, ou seja, dá 11 euros. Qualquer que seja o ponto deste segmento de reta, o preço de custo de 2 kg de peras mais 6 kg de maçãs é sempre igual a 11 euros. Portanto, significa que o ponto de interseção destes dois segmentos de retas é o ponto que nos permite definir o preço por quilo das peras e das maçãs que satisfazem as duas condições. Mas reparem o seguinte, o intervalo no qual está definido esse ponto é esta faixa azul. Não pode estar para a direita. Porquê? Porque a partir deste ponto, à direita, o custo seria negativo. Isto é, o custo da compra de 2 kg de peras mais 6 kg de maçãs seria negativo. Não é possível, não é? Portanto, o nosso ponto estará neste intervalo. Efetivamente está aqui. Portanto, este ponto de interseção destes dois segmentos é o ponto que verifica as duas condições. Isto é, a condição de que o preço por quilo das peras é igual ao preço por quilo das maçãs mais 50 cêntimos e que é possível comprar por 11 euros 2 kg de peras mais 6 kg de maçãs. Vamos passar ao sexto exercício. A mãe da Ana comprou 12 pães. Se cada pão tivesse custado menos 3 cêntimos, a mãe da Ana, com o mesmo dinheiro, podia comprar mais 3 pães. Quanto custa cada pão? Ora bem, vamos tentar pôr em equação isto. Portanto, se a mãe da Ana comprou 12 pães, qual foi o custo de cada pão? Não sabemos para já, é X. Portanto, o custo de 12 pães será 12x. Por outro lado, o enunciado diz-nos o seguinte: se cada pão custasse menos 3 cêntimos, isto é, se o pão custou inicialmente X, passaria a custar X menos 3 cêntimos, então a mãe da Ana teria comprado mais 3 pães. Ou seja, quantos pães comprou inicialmente? 12. Então, se teria comprado mais 3, teria comprado 12 mais 3, ou seja, 15 pães. Portanto, está feita a equação. 12x é igual a 15 que multiplica x menos 3. Isto é, o preço de 12 pães ao custo unitário de x cêntimos é exatamente igual ao preço de 15 pães ao custo unitário de x menos 3 cêntimos. Temos então que resolver esta equação. 12x é igual a 15x menos 3. Propriedade distributiva fica 15x menos 45. Isolamos a variável no primeiro membro. Fica então menos 3x é igual a menos 45. Multiplicamos por menos 1 para obter o valor de x. X é igual a 45 sobre 3, ou seja, 15 cêntimos. Podemos fazer então a análise gráfica deste problema. Esta semirreta, portanto, com origem aqui no ponto 00 e vai para infinito, representa o preço total dos pães. Por exemplo, se o preço inicial do pão fosse 9 cêntimos, e nós temos então o preço inicial em abscissa e o custo total dos pães em ordenada, portanto, se o preço inicial fosse 9 cêntimos, cá está, então o preço de 12 pães seria 108 cêntimos. Portanto, vertical até aqui, depois horizontal 108. Podemos ver outro exemplo. Se por acaso o preço inicial fosse 12 cêntimos, o preço de 12 pães seria 144 cêntimos. Seria por aqui, correto? Agora, relativamente à semirreta laranja, ela representa o preço total de 15 pães, mas a um custo unitário de menos 3 cêntimos do que o inicial. Se o preço inicial fosse 9 cêntimos, portanto o novo preço seria 6 cêntimos, o preço de 15 pães seria 90 cêntimos. Cá está. 9 menos 3 dá o segundo preço dos pães, portanto, diferente do preço inicial, vezes 15, dá 15 vezes 6, dá 90 cêntimos. Se, por exemplo, o preço inicial fosse 12 cêntimos, nós iríamos ter o segundo preço a 12 menos 3, ou seja, 9 cêntimos. E, portanto, o preço de 15 pães seria 15 vezes 9, ou seja, 135 cêntimos. Cá está, 12 cêntimos. E vai dar aqui 135 cêntimos.
O preço do pão que verifica as duas condições é o preço que corresponde a este ponto. Isto é um preço de 15 cêntimos. Portanto, o custo de 12 pães ao preço de unitário de 15 cêntimos será 180 cêntimos. E o custo de 15 pães ao preço unitário de menos 3 cêntimos, ou seja, 15 menos 3 dá 12. 12 vezes 15 dá os mesmos 180 cêntimos. Vamos então resolver o sétimo problema. O António tem 38 anos e o seu filho tem 9 anos. Daqui a quantos anos será a idade do António o dobro da idade do filho? Ora bem, vamos pôr em equação esta condição. Daqui a x anos, o António terá 38 mais x anos. Do mesmo modo, daqui a x anos, o seu filho terá 9 mais x anos. O que se pretende saber é qual é o x, de modo que a idade do António seja o dobro da idade do filho. Isto é, ao fim de quantos anos é que a idade do António é igual ao dobro da idade do filho. Ou seja, 38 mais x é igual a 2, que multiplica 9 mais x. Vamos resolver esta equação. A propriedade distributiva fica 38 mais x é igual a 18 mais 2x. Vamos isolar a variável x no primeiro membro. Fica então x menos 2x é igual a 18 menos 38, de onde menos x é igual a menos 20, ou seja, multiplicando por menos 1, porque nós queremos determinar o valor de x e não o valor do seu simétrico, x é igual a 20. Portanto, vamos confirmar, ao fim de 20 anos, o pai terá 58 anos e o filho terá então o dobro da idade, que será 2 vezes 9 mais 20, são 29, 29 vezes 2 dá 58. Vamos analisar graficamente os gráficos das funções. A semirreta vermelha, portanto com origem neste ponto, representa a idade do pai em função dos anos decorridos. Decorridos 6 anos, por exemplo, 6 anos, a idade do António, portanto do pai, será 38 mais 6, ou seja, 44. Cá está. Vertical, horizontal, 44. Do mesmo modo, decorridos 15 anos, a idade do António, ou seja, do pai, é 53 anos. Portanto, alguns por aqui. A semirreta laranja representa o dobro da idade do filho em função dos anos decorridos. Por exemplo, se o ano é 0, será 2 vezes 9 mais 0 é 9, 2 vezes 9 é 18, 18 anos, é este aqui. Vamos ver aqui dois exemplos. Decorridos 6 anos, o filho terá quanto? Terá 2 vezes 9 mais 6, ou seja, 2 vezes 15, ou seja, 30 anos. Já está, 30 anos. Se forem decorridos 15 anos, o filho terá então 2 vezes 9 mais 15 é 24, vezes 2 dá 48. Portanto, aqui há alguns, 48 anos. Cá está, no ano 0, nós verificamos que a idade do pai é 38 mais 0, 38 anos, e a idade do filho é 2 vezes 9 mais 0, ou seja, 18 anos. O valor de x, isto é, o número de anos decorridos ao fim do qual a idade do António é igual ao dobro da idade do filho, é, como nós vimos, ao fim de 20 anos. A idade do pai do António será 38 mais 20, ou seja, 58 anos. 20 é alguns por aqui, portanto 58. E o filho terá 9 mais 20, que será 29 vezes 2, que dá 58 também. Vamos então finalmente ao oitavo problema, que diz o seguinte: a um dado número inteiro subtraiu-se 8. Multiplicou-se-lhe o resultado por menos 3 e obteve-se menos 27. Qual é esse número? Ora bem, portanto, vamos pôr em equação. N pertence ao conjunto dos números inteiros, conjunto Z. Subtraiu-se 8, portanto ficará N menos 8. Multiplicou-se o resultado por menos 3, isto é, menos 3 vezes N menos 8. E obteve-se o resultado de menos 27. Isto é, esta operação, menos 3 vezes N menos 8 é igual a menos 27. Portanto, temos que resolver esta equação em ordem a n e determinamos esse valor. Fica então, a propriedade distributiva fica menos 3n mais 24 é igual a menos 27. Isolamos o n no primeiro membro, fica então menos 3 é igual a menos 27 menos 24, ou seja, menos 3 é igual a menos 51. Multiplicamos por menos 1, porque nós queremos determinar o valor de n e não o valor do seu simétrico. Fica então n igual a 51 sobre 3, ou seja, 17. Podemos então analisar graficamente esta equação. Esta reta laranja representa a operação menos 3 que multiplica n menos 8. Ou seja, se n é igual a 3, qual será o resultado desta operação? Será então menos 3 que multiplica n menos 8. Neste caso 3 menos 8, ou seja, menos 5. Menos 3 vezes menos 5 dá 15. Já está. Para menos 3 nós obtemos 15. Se n for, por exemplo, 12,
ficará então menos 3, 12 menos 8 é 4, ou seja, menos 3 vezes 4 dá menos 12. Cá está, vai dar aqui menos 12. Esta reta a vermelho representa o resultado da operação, que é constante e, portanto, igual a menos 27. Portanto, o nosso ponto será o ponto de interseção destas duas retas. Para que o resultado da operação seja igual a menos 27, o ponto que permite obter esse resultado é o ponto de abscissa n igual a 17. Cá está aqui, é alguns por aqui, portanto, obtemos o resultado de 17. Portanto, todos os pontos posicionados nesta reta têm como formato esta operação. Apenas um tem o resultado igual a menos 27. Esse resultado corresponde a este ponto de interseção.